E hoje a gente está aqui para falar sobre home workout, essa grande tendência que tem guiado a vida das pessoas, por mais que os seus clientes não te contem necessariamente que gostam de trabalhar em casa, ou que precisam trabalhar em casa, ou que precisam treinar em casa. Os aplicativos que perseguem a nossa vida, que inundam a nossa vida através dos celulares que a gente possui, nos permitem levar trabalho para dentro de casa e nos permitem também treinar dentro de casa, ou seja, cuidar do nosso corpo, da nossa mente, e essa tendência tem muito a ver com isso, essa permissão que os aplicativos nos trazem para o trabalho, levando o trabalho para dentro de casa, também nos permite levar o treino, levar a capacitação física para dentro do conforto do nosso lar, não necessariamente exigindo que a gente vá fazer alguma atividade física ou no espaço livre, né, nas áreas urbanas da cidade, ou dentro de academias, como a gente sempre fez. Hoje em dia, exercitar-se dentro de casa é uma necessidade, até porque o tempo é cada vez mais curto e a gente precisa aproveitar aqueles pequenos momentos de conforto também para cuidar de nós mesmos, né? Ou do nosso corpo ou da nossa mente. Então, se liga, primeira grande dica que eu te dou, os aplicativos que estão dentro dos celulares de vocês e principalmente dos seus clientes são os grandes fomentadores, os grandes elementos que incentivam as pessoas quererem exercitar-se dentro de casa. Essa é o grande chamariz para essa tendência e é o grande elemento que faz com que as pessoas certamente desenvolvam essas atividades dentro do celular sem que você sugira para o seu cliente ou sem que o seu cliente chegue para você e te conte, olha, eu gostaria de praticar algum exercício ou ter um momento de meditação, adoraria que você projetasse isso. Esquece isso, porque o seu cliente talvez não vai te contar, mas entenda que a proliferação desses aplicativos certamente vai fazer com que o seu cliente se sinta confortável em sozinho exercitar-se dentro de casa, sem o acompanhamento de um profissional que talvez exigiria que ele fosse para um outro local, como uma academia, por exemplo. Ele agora pode fazer dentro de casa. E melhor, né? Sem a necessidade de ter alguém sempre na cola, cobrando ou exigindo que tenha o cumprimento de um exercício assim ou assado, né? O aplicativo faz essa função. Ou seja, o grande tutor, o grande professor que incentiva as pessoas a exercitarem-se dentro de casa são os aplicativos. E isso não tem volta, né? Você sabe que cada vez mais a gente vai ter mais oferta e isso é muito bom. A gente precisa olhar o copo meio cheio, não meio vazio, né? Olhar as coisas pelo lado positivo. Um segundo ponto que certamente vai influenciar os teus projetos de arquitetura e design é, obviamente, a necessidade de inserir equipamentos, seja para capacitação física, ou seja para yoga ou outras atividades de treinamento, de cuidado da mente. Esses equipamentos vão ter que fazer parte da decoração. E aí entra a sua habilidade de inserir elementos que não foram criados para que necessariamente sejam decorações residenciais, e agora sim, esses elementos precisam combinar com os outros elementos da decoração residencial que você sempre sugeriu e agora vai continuar sugerindo, mas agora o seu exercício vai ser de combinar, fazer com que esses elementos coexistam, ou seja, eles combinem de fato sem que haja uma discrepância ou uma visão completamente abrupta. Nossa, que estranho ver um equipamento aqui do lado. Sabe aquela visão que a gente tinha de antigamente, de uma esteira no canto da sala, ou no canto do quarto, ou no canto da garagem, que acabava virando um cabideiro ou um varal de roupas? Pois é, esquece isso. Agora esses elementos, de alguma maneira, têm que combinar. Existem elementos que se dobram, que se escondem mais facilmente, mas você precisa ter a habilidade, na hora de criar arquitetura e design, de inserir esses elementos no dia a dia das pessoas sem que haja uma visão de que, poxa, que elemento estranho que está fazendo parte da arquitetura residencial que foi criada por esse ou aquele profissional. Essa vai ser a sua habilidade. Então, procure adaptar bem esses elementos, pensar nesses elementos. Pense que seu briefing tem que contemplar perguntas a respeito disso, para que na hora de criar os seus projetos você não se depare com algo que você não sabe resolver ou não tinha imaginado que deveria resolver. E por fim,
Uma dica que eu quero deixar para você é que isso tem a ver com qualidade de vida. Obviamente, as pessoas vão em busca sempre de bem-estar e qualidade de vida, você querendo ou não querendo. Então é importante que a gente, profissional de arquitetura e design, a gente esteja aberto a isso e saiba que é uma necessidade que vem de fora, não é uma imposição do cliente. Isso vai acontecer. Repito, por mais que teu cliente não te conte, ele já está pensando nisso e ele provavelmente já tem algum tipo de necessidade a respeito disso, ou por vontade própria, ou pela idade dele, ou pela condição física ou mental que ele se encontra. Em breve ele vai ter uma necessidade de fazer algo dentro de casa para cuidar melhor de si, do seu corpo e da sua mente, e é bom que você já tenha pensado nisso para dar essa condição adicional, esse plus no seu projeto e fazer com que ele realmente se lembre de você como um profissional que soube considerar as variáveis do mundo cotidiano e do mundo contemporâneo, né? Sem que o seu cliente tenha que dizer tudo para você. Então pense na mobília, mobílias que possam esconder, como eu comentei antes, alguns elementos ou possam se integrar facilmente com alguns elementos. Não se esqueça que os elementos naturais da arquitetura e do design residencial continuam sendo os protagonistas, mas agora você tem que disputar esse mesmo espaço com outros elementos e, quem sabe, alguns novos elementos podem ser protagonistas. Aí entra a jogada de ambientes instagramáveis, de você talvez deixar esse ambiente tão rico, tão interessante, tão diferente, que seu cliente adore e dissemine o resultado dele, justamente pelo fato de você ter valorizado um elemento do dia a dia dele para a capacitação física ou mental dele e que ele não esperava que você fizesse isso, sendo um arquiteto ou um designer, né? E o fato de você ter considerado um elemento talvez fora da nossa área da arquitetura e do design possa encantar ele a ponto dele ficar tão feliz de ele virar uma mídia ambulante, né? Virar um cara que vai divulgar o teu trabalho gratuitamente. Não tem propaganda melhor, dica de amigo. Então, pensa nisso, faz essa integração com cuidado, com carinho e lembra que essa tendência tem muito a ver com a vontade das pessoas viverem melhor dentro dos seus espaços de residência. Cada vez mais as pessoas buscam isso e que bom, nós somos arquitetos e designers por isso, né? Para entregar benefícios e não só elementos estéticos agradáveis para a gente no nosso projeto, né? A nossa função é entregar benefício para o nosso cliente. A gente se vê no próximo vídeo.